Olá, olá. Vamos falar agora nessa aula de o que é uma terapia vibracional e o que faz as técnicas de terapias vibracionais, tá bom? O que é terapia vibracional? São todas as técnicas que acionam, modulam, ajustam frequências, você como um todo ou alguma das partes. E esse você como um todo, a gente falou nas frequências, né? A gente é uma composição, harmônica e desarmônica de várias das frequências. Então, essa composição que a gente percebe que de vez em quando entra em desequilíbrio, uma parte afeta o todo e o todo, né, contém essas partes todas. Então, a terapia vibracional são as terapias ou técnicas que fazem ajuste, modulação, frequencia, essa parte de vibracional dos nossos campos mais sutis, né. É isso que ela é. E elas podem ser as técnicas podem ser diversas inclusive, né. A gente vai falar sobre técnicas de conexão pleiadiana, conexão Pleiades, mas a gente pode começar falando eh, do Reiki, né. O Reiki é uma terapia vibracional. Por quê? Porque ele começa, modulando e ajeitando a nossa frequência no geral. Fora o Reiki, eh, tem outras de campo sutil também, mas geralmente não é inclusivo. Então, por exemplo, qual é a diferença de uma acupuntura com o Reiki? A acupuntura ela precisa de do corpo, ela precisa de uma introdução de uma agulha, ou seja, é uma invasiva. Né, sendo invasiva, ela não encaixa dentro do conceito de terapia vibracional, mas não que ela não afete o seu campo energético vibracional, né, o seu campo frequencial. Então, a terapia vibracional, na verdade, as técnicas que têm como objetivo acelerar ou modificar, ajustar, acelerar nosso caminho de evolução, ajustar, modelar, frequenciar esses campos. Eh, Foca no aumento de frequência vibratória, para sair da frequência aonde está incômodo, aonde, a gente percebe como mais densa, talvez num medo, numa culpa, numa vergonha, numa apatia, por exemplo. E a modulação e ajuste é geralmente ativada por não invasivos, tá? Não invasivos como uma acupuntura, por exemplo, tá? Então, quando a gente está falando de terapia vibracional, a gente está falando desse tipo de terapia. Quando a gente foca no o que é, ela proporciona esse campo especial de tempo e espaço de vibração mais elevada, onde ocorre uma ordenação. Principalmente no Conexão Pleiades, é bem assim, tem uma ordenação no campo que reflete no nosso próprio campo. Então, a troca de informações, né, é feita nesse nível de campo energético, e não só no campo, mas também nos nossos portais internos, nos chakras, afetando também o nosso nível de consciência, que é um fator determinante para a gente manter aquela frequência alta, ou pelo menos começar a escolher, algumas informações menos nocivas, né. E o que acontece? As técnicas de terapia vibracional trabalham equilibrando e ajudando a liberar bloqueios, mas não é porque é uma faxina, eu falo que ela é bem mais, eh, sutil, porque elevando a sua frequência, você não tem mais ressonância com as energias mais densas e mais baixas.
Então, aumenta, coloca a gente ou a pessoa numa sintonia de campo vibracional mais elevado, integrado, né, e aos poucos integrando com o todo. Então, são técnicas para aumento de frequência vibratória. Essa é uma definição. A mais conhecida que eu acredito que seja o Reiki, né, mesmo quando a gente não falava nem de terapia vibracional, o Reiki é um bom exemplo disso, né, que é o posicionamento das mãos, trabalhando através dos campos. E depois vieram várias derivações, vários outras técnicas e outras terapias com esse mesmo intuito. E depois, dentre as técnicas que a gente considera as últimas, né, as mais atualizadas, são as de ajuda e fonte extrafísica, né, assim como a conexão Pleiades que a gente está falando, mas a gente também tem a conexão Arcturus ou Arcturiana, ou conexão com a grande fraternidade branca, etc. Então, exemplo de técnicas são cura quântica, tamiana, mesa frequencial Arcturus, terapia multidimensional e assim vai. Então essas é o que é a terapia vibracional, mas o que que ela faz? Como eu falei, ela trabalha nos corpos, desde o corpo físico até os corpos sutis, aumentando a frequência daquele ser, ou no caso de Tamiana tem até ambiente, pets, situações, e acontece que esse todo, essa integração com o todo fica mais fluida, mais fácil. Esse todo, a gente tem vários nomes para esse todo, na verdade, né? Desde do Ki, Chi, energia universal, prana, né? Que essência cósmica, energia essencial, fonte, ou seja, a tudo que nos permeia, tudo que a gente faz parte também. Então, a partir disso, o que faz uma terapia vibracional? Traz equilíbrio, ajuda. Primeiro começa a se libertar desses, energias mais densas que estão numa frequência mais baixa, porque a pessoa, o ser, o a criança, o ambiente, a situação não tem mais, a mesma sintonia tão densa, e daí então começa a se libertar dessa ressonância mais densa. E daí a partir disso, ajuda a mais a gente começa a perceber que tem mais meios, tem mais, como eu estava falando na outra da como é que chama? Da consciência, aumento de consciência, da caixinha que a gente percebe, quando a gente começa a sair dessas, ligações mais densas negativas, a gente começa a perceber que a gente está numa caixinha, e isso aumenta a nossa consciência. Isso daí também é um trabalho de autoconhecimento. Então, uma das coisas que a terapia vibracional faz é o aumento de consciência, aumento da frequência com aumento da consciência, não só do conhecimento. Autoconhecimento, um caminho de autoconhecimento também, ajuda a expandir a nossa luz, e o fluir dos nossos centros energéticos começam a ficar mais fáceis, mais fluidos, mais tranquilos, inclusive. E especialmente, isso é uma coisa que eu percebo bastante em todas as técnicas que eu tive contato de terapia vibracional, especialmente o do coração, porque a gente chama de portal multidimensional, nosso chakra cardíaco, porque começa a nos ligar com as nossas partes multidimensionais mais elevadas. Então, esse é um trabalho da terapia vibracional também, o que ela faz. E acelera nosso caminho de evolução, né? E tem uma frase que eu separei do Deepak Chopra, quando a gente começa a que nem a gente estava falando sobre frequência e aumento de consciência, a gente começa a perceber aonde está,
para a gente poder perceber que pode ir para outro lugar ou para uma outra caixinha, como eu disse. Mas tem uma frase do Deepak que é: "Nosso cérebro é moldado por nossas experiências e pelas escolhas que fazemos". Aí então, por isso que se a gente opta por, ficar na televisão 10 horas por dia, ou ficar preocupado com, sei lá, boleto, ou trabalhar no escritório 10, 12 horas, nosso cérebro faz disso uma prioridade. Então, quando a gente começa a fazer o trabalho com terapias vibracionais, o aumento de consciência e de vibração torna possível a gente começar a fazer melhores escolhas, escolher melhor e viver mais plenamente. Isso é que eu considero o meu ponto de vista, de terapia vibracional, o que é e o que faz, ok? Dúvidas, coloca aqui embaixo e estou feliz em responder.